A semana já começa com um gatilho pronto para eclodir uma possível guerra. Vladimir Putin reconhece regiões controladas por separatistas na Ucrânia como áreas independentes. A represália dos Estados Unidos através de sanções também começou. Tudo isso por questões de terras, e a crise pode aumentar. A Rússia alega que ucranianos invadiram seu território. 5 pessoas morreram. A notícia seria falsa de acordo com o governo da Ucrânia. O último depoimento antes da morte. Você vai ver o que Alberto Carlos pediu para o governo de Pernambuco antes de morrer. Pelo amor de Deus, o senhor governador tem que tomar uma providência. A segurança pública não pode ficar como está. Nós não estamos colocando a corda no pescoço do Estado. O que nós queremos é nosso de direito à revisão salarial. Eduardo Pazuello decide se candidatar às eleições de 2022 e por isso vai ter que antecipar sua aposentadoria. Veja também, o PSB decreta Danilo Cabral como seu pré-candidato ao governo de Pernambuco. As informações sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha. Náutico perde de goleada após um apagão pela Copa do Nordeste e pelo clássico das multidões, teve gol em campo, mas confusão fora dos estádios. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Muito boa noite para você. Essa semana já começa tensa. A tensão aonde? Entre Rússia e Ucrânia. Desta vez com uma tensão que se eleva cada vez mais. E a perspectiva de que essas tensões parem são muito remotas. Hoje, durante a tarde, no horário de Brasília, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto reconhecendo regiões ucranianas controladas por separatistas pró-Rússia como áreas independentes. Se não bastasse, Vladimir Putin anunciou que vai enviar para essas regiões militares russos para o que, segundo ele, seriam equipes militares de paz para manter a segurança dessas regiões de uma possível represália ucraniana. A sanção, as reações imediatamente vieram. Além das econômicas que você vai ver no boletim Momento Econômico no nosso intervalo, onde todas as moedas caíram, todas as bolsas de valores caíram, várias ações despencaram, enfim. Daqui a pouco você vai ver isso no Momento Econômico. Mas quais seriam as reações iniciais que poderiam vir, que já poderam ter sido tomadas? Os Estados Unidos já começou um processo de aplicação de sanções financeiras contra a indústria e bancos da Rússia, por conta justamente deste decreto. Mesmo que isso não seja oficialmente a invasão da Rússia à Ucrânia, já existe esta represália. Países da Europa estão atentos e preocupados com esta decisão de Vladimir Putin de reconhecer essas regiões controladas por pessoas tidas como rebeldes contra o governo ucraniano a favor da Rússia, já como áreas independentes. Já seria o primeiro passo para que o governo de Vladimir Putin já pudesse ali ter um pretexto para invadir a Ucrânia em massa. E tudo isso começou a se intensificar desde o final da semana passada, depois que começaram a haver bombardeios nestas regiões. Hoje, a Rússia disse que houve um bombardeio novo na região
onde 5 pessoas foram abatidas pelas forças militares russas por terem invadido o território da Rússia através da região através da fronteira com a Ucrânia. O ataque de represália teria ocorrido, segundo a imprensa russa, após veículos de um grupo de ucranianos terem entrado no território da Rússia a partir da região de Rostov por volta da meia-noite horário brasileiro, 6 da manhã na região. 5 pessoas morreram, mas a Ucrânia afirma que esta notícia é falsa. Mais cedo, um bombardeio aconteceu na região de Rostov, a 150 metros da fronteira entre Rússia e Ucrânia. As informações são da agência Interfax, que relata que este bombardeio não deixou vítimas, nem fatais nem feridas. O bombardeio teria sido iniciado pelas forças ucranianas contra separatistas na região de Rostov. O governo ucraniano diz que não ataca seus civis. E o que pressentiu essa situação é o que já estava acontecendo, claro, de muito tempo, mas principalmente de sexta-feira para cá. As tensões só aumentaram. Bombardeios no sul da Ucrânia em regiões comandadas por separatistas aumentaram significativamente as tensões no leste europeu. Kiev e Moscou se hostilizam, um acusando o outro. Na prática, nada de solução. A Europa vê com preocupação a iminente invasão russa à Ucrânia. Os Estados Unidos afirmam que Putin vai sim fazer ofensiva militar a qualquer momento e ameaça os russos com sanções sem precedentes. Neste domingo, o Serviço de Inteligência estadunidense entregou à Comissão de Direitos Humanos da ONU, liderado pela chilena Michelle Bachelet, informações que apontam que a Rússia estaria elaborando uma lista de pessoas para serem executadas ou sequestradas a partir do momento em que os militares russos invadirem a Ucrânia. E os ucranianos? No sábado, numa convenção global de segurança em Munique, na Alemanha, Volodymyr Zelensky afirmou que seu país quer paz e que a nação está pronta para se defender. O presidente da Ucrânia diz que seu povo não pode pagar o preço de uma nova guerra mundial e que o território ucraniano não é da Rússia. A vice-presidente americana Kamala Harris afirmou que o ataque dos Estados Unidos será baseado em sanções e afetará bancos e a indústria da Rússia sem precedentes. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que se a Rússia invadir a Ucrânia, atividades de bancos russos serão bloqueadas na Inglaterra. Enquanto a reunião acontecia, o presidente Vladimir Putin acompanhava testes militares com armas nucleares. A convite de Putin, o ditador Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, acompanhava as atividades do exército russo. Segundo a Casa Branca, cerca de 190 mil soldados russos circundam a Ucrânia por terra e mar e alega que separatistas na Ucrânia estariam se armando para a realização de uma invasão. Nas regiões controladas pelos separatistas, civis estão deixando as regiões em massa. Ao menos 36 países já determinaram a saída de seus civis da Ucrânia. O Brasil determina, segundo Itamaraty, a saída de brasileiros das regiões ucranianas controladas por separatistas e pedem para que os brasileiros que ainda queiram continuar na Ucrânia em regiões civilizadas fiquem em estado de alerta máximo. As atividades russas estariam prontas para acabar já agora neste fim de semana, mas Vladimir Putin decidiu adiar por tempo indeterminado a retirada dos militares devido à crise. Nesta segunda, o governo francês disse que Rússia e Estados Unidos aceitaram conversar numa cúpula extraordinária sobre a tensão. O Kremlin criticou Emmanuel Macron de ter feito um anúncio precoce. Nós vamos voltar ainda nesta edição com novas informações sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia, onde os russos podem já estar iniciando de uma certa maneira a invasão da Rússia ao território ucraniano. Frisando aqui para vocês que o governo da Rússia, além de reconhecer regiões controladas por separatistas no território ucraniano como áreas independentes, o presidente russo Vladimir Putin ordenou o envio de tropas para reconhecer regiões separatistas da Ucrânia como regiões independentes, como povos independentes. Ainda nessa edição vamos voltar a falar sobre esta situação. E a seguir você vai ver
Acidente na Avenida Agamenon Magalhães aconteceu hoje pela manhã no centro do Recife. O PSB oficializa Danilo Cabral como o pré-candidato ao governo de Pernambuco. E um avião militar cai no Irã e mata 3 pessoas. A gente volta já. Um acidente de moto aconteceu hoje de manhã por volta das 7 horas na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, próximo ao Hospital da Restauração. O motociclista, segundo testemunhas, estava em alta velocidade, o que teria provocado o seu próprio acidente. Equipes de resgate como o SAMU foram acionadas para socorrer a vítima prontamente. O trânsito na região no momento do acidente ficou complicado. Na última quarta-feira, Alberison Carlos foi executado praticamente em frente ao prédio onde ele trabalhava. Ele era presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Pernambuco e o prédio fica no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife. Esse crime chocou a sociedade pernambucana semana passada e está recebendo uma ampla cobertura aqui do Ponto Direto, até porque as investigações iniciaram, estão prometendo alto rigor nas investigações, na busca pelos suspeitos, enfim. Mas a suspeita maior é de que o crime teria sido um suposto atentado. A gente vem relatando isso aqui para vocês no Ponto Direto. Você vai ver agora o último depoimento de Alberison Carlos. Este vídeo, esse trecho de um vídeo, foi divulgado pelo blog do jornalista Magno Martins e mostra claramente a enfatização de Alberison na cobrança para o governo do estado reagir melhor na eficácia da segurança do estado de Pernambuco em prol da população, já que a insegurança estava e está em alto crescimento. Vamos ver o depoimento de Alberison Carlos. Para todos, esse vídeo vai atingir a sociedade também. Que se o Estado de fato quer ter uma segurança de excelência, corte na própria carga, secretário. Esses cargos comissionados, assumidos em compromisso de política, que nós sabemos, é assumido em compromisso de política. Gastos excessivos. E eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, um tapete comprado por 166 mil, 52 mil reais em gelo para bebidas, 2,2 milhões, ou seja, 2 milhões e 200 mil em cafezinho, 8,4 milhões em gratificações de cargos de confiança, os famosos cargos comissionados, assim como 950 mil para buffet, 1 milhão e 500 reais em alimentação. Tudo isso aqui foi publicado no portal da transparência. Isto aqui foi publicado em vários veículos de comunicação, o que é um absurdo. 270 mil reais em bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, o senhor governador tem que tomar uma providência. A segurança pública não pode ficar como está.
Nós não estamos colocando a corda no pescoço do Estado. O que nós queremos é nosso de direito à revisão salarial. Porque se nós estivéssemos de maneira desequilibrada, pedindo além do que esta crise hoje anunciada, e que nós não somos culpados pelos desmandos dos políticos ao longo do tempo, que pregaram que Pernambuco é o segundo PIB do Estado, aliás, do Brasil, e o que mais cresce, e que na hora de dar um benefício para uma categoria tão sofrida como nós, policiais e bombeiros, é toda essa dificuldade, e ainda ir para o arraio, para nos chamar de palhaço. Isso nós não vamos aceitar e não estamos aceitando. Quero dizer ainda mais, 284 mil reais em crustáceos. Haja camarão. Haja camarão. 90 mil reais em flores. Ora, isso aqui é só para ilustrar como o dinheiro público está sendo mal gasto, como ele está sendo mal gerido. Estes gastos aqui são discricionários, podem ser evitados pelo governo do Estado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa segue investigando o caso. Hoje, o portal de notícias G1 divulgou um dado em que mostra o estado de Pernambuco como o terceiro estado que registrou o maior número de mortes violentas em todo o país no ano passado. Mesmo a SDS, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, dizendo que Pernambuco teve queda no número de casos de mortes violentas no ano passado, tendo uma queda de 10%, essa redução não fez de Pernambuco sair do ranking de piores estados no quesito de segurança. A gente só perde para estados como Bahia e Rio de Janeiro. O número ainda é alto, o número ainda é extremamente absurdo, devido à falta de investimentos adequados no setor da segurança pública no estado de Pernambuco. Falando no governo de Pernambuco, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, do atual governador Paulo Henrique Saraiva Câmara, oficializou hoje num evento num hotel de Boa Viagem, zona sul do Recife, a pré-candidatura de Danilo Cabral, deputado estadual do PSB, ao governo de Pernambuco, representando o governo, a continuidade do governo. Danilo Cabral, na sua entrevista, no seu depoimento, durante essa cerimônia, ele enalteceu o que seria a humildade e outras qualidades do governador Paulo Câmara. Ainda defendeu Luiz Inácio Lula da Silva, já que o PSB e o PT estão em processo de federação das suas siglas pelo país. E ainda por cima disse que Pernambuco não estaria tendo nenhum tipo de problema, que Pernambuco estaria em condições até financeiras e industriais equilibradas. Veja o que ele disse. Sempre soube que ele era um homem sério, correto, decente, leal, igual, humilde. E para o que a gente precisava, para o que a gente apresentou, eu digo e repito, Paulo foi a pessoa certa, no momento certo, na hora certa para Pernambuco. Não fosse essa serenidade, essa responsabilidade que ele tem em conduzir a vida dele e o Estado brasileiro e o Estado pernambucano, talvez a gente não tivesse nessa condição que a gente está hoje. Pernambuco está de pé. Pernambuco hoje está equilibrado do ponto de vista fiscal. Mas não é só o equilíbrio fiscal que nós temos, porque tem gente lá em cima que defende equilíbrio fiscal como um fim em si, como se o teto dos gastos fosse resolver tudo na vida. O Pronatec, o FIES, o ProUni, o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, tantos programas e obras estruturadoras que nós tivemos, deputado Cazuela, que hoje estão aí perdidos nesse descaso que anda o Brasil. É esse o sentimento que o povo brasileiro tem. O povo brasileiro quer voltar a sentir efetivamente um cidadão. O Brasil tem saudade, mas Pernambuco também tem saudade. Muita saudade do presidente Lula. Muita saudade, como disse aqui o governador Paulo Câmara, da relação que nós tivemos com o presidente Lula. Da relação de respeito de um filho dessa terra que saiu daqui expulso num pau de arara para poder construir sua vida lá fora e, a partir disso, pela sua experiência de vida, o saber de fato aperta o calo do povo, fazer esse conjunto de transformações que ele fez no nosso país. E o Brasil e Pernambuco, como disse o governador Paulo Câmara, precisam se reencontrar.
Eu acho que existem dois Pernambucos nessa história, porque o Pernambuco equilibrado até aqui a população não tá vendo. Notícias internacionais: um avião caiu no Irã, um avião militar caiu no Irã, numa região um pouco povoada. 3 pessoas morreram. O caça seguia para uma base militar iraniana próximo da fronteira com a Armênia. 3 pessoas morreram. Para evitar um desastre maior, os pilotos levaram o avião para uma região menos povoada. As causas da queda do caça F-5 serão investigadas, mas a suspeita é de que o desastre ocorreu por falha mecânica. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai se candidatar às eleições deste ano, ou para senador ou para deputado federal. A intenção é se candidatar nessas eleições de 2022. Pazuello ainda não tinha definido para qual cargo ou até que estado ele iria disputar. Segundo a CNN Brasil, o ex-ministro da Saúde estaria pensando em se candidatar ou ao Senado ou à Câmara dos Deputados. A preferência de estado seria o Rio de Janeiro, mas interlocutores teriam dito que o general pode se candidatar representando Roraima ou o Amazonas. Eduardo Pazuello foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro no auge da crise pandêmica, sendo responsável por gerir a pandemia no Brasil em momentos cruciais que se revelaram na CPI da pandemia como momentos que ocorreram escândalos de corrupção e até de omissão administrativa no combate ao novo coronavírus. Pazuello está fora da cena política desde março do ano passado, quando foi substituído na pasta por Marcelo Queiroga. Números da pandemia no Brasil. Segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 333 mortes e 43.001 novos casos de novo coronavírus. No total, temos 644.695 mortes e 28.250.591 pessoas que pegaram Covid em nosso país. A média móvel de mortes está em 826 ao dia. 0% de variação, seja para mais ou para menos, o que indica total estabilidade nesses números. A média móvel de casos está em 101.351 ao dia, uma queda de 38%. 12 estados estão registrando tendência de alta no número de mortes. São eles: Alagoas, Tocantins, Roraima, Maranhão, Pernambuco, Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, Acre, Pará, Paraná e Sergipe. 10 estados estão em tendência de estabilidade. São Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rondônia. E os outros 4 estados que registram queda no número de mortes são Paraíba, Piauí, Mato Grosso e Amazonas. Dados da vacinação. Pessoas que tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid são equivalente a 85,57% da população vacinável acima dos 5 anos. O que seria o equivalente a 171.271.916 pessoas. Pessoas que estariam totalmente imunizadas com a segunda dose ou dose única seriam 76,8% de toda a população vacinável acima dos 5 anos, equivalente a 153.725.777 pessoas. 37,53% da população vacinável acima dos 5 anos tomou a terceira dose, ou chamada também de dose de reforço, que seria 60.717.541 pessoas. A seguir você vai ver os destaques do futebol, seja no Campeonato Pernambucano com o Clássico das Multidões, seja na Copa do Nordeste com o apagão que levou o Náutico a uma derrota humilhante. E também as informações sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha e as últimas notícias sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. Voltamos já.
A gente está acompanhando também agora o caso da cantora Paulinha Abelha, cantora vocalista da banda Calcinha Preta, deu entrada no hospital em Aracaju e semana passada entrou em estado de coma. O estado de coma da artista segue. A última informação vinda do Hospital Primavera, via nota também divulgado pela assessoria da artista, revela que Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana, Paulinha Abelha, segue internada na UTI do hospital, mantendo o quadro neurológico inalterado sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico, meio que uma filtração ali sanguínea dos rins. A cantora permanece em processo de investigação clínica para saber o que exatamente aconteceu com Paula Abelha. A cantora vocalista da Calcinha Preta está em coma após ela ter alguns problemas por conta de ela foi internada com problemas renais e consequentemente ela teve problemas neurológicos. Inicialmente veio a informação de que ela teria alguma bactéria no cérebro, mas a informação posterior do hospital, em algumas notas, alguns boletins médicos que foram divulgados, é de que o quadro infeccioso não tinha sido registrado na artista. O caso da cantora ter morte cerebral é quase zero, segundo o hospital. E as chances dela sofrer um tipo de situação como essa chega a não ser irreversível. Ou seja, existe possibilidade de Paulinha Abelha não sofrer uma morte cerebral. Chances altas, por sinal. A gente continua acompanhando e deseja melhoras para a artista, a cantora Paulinha Abelha. Claro que a gente vai acompanhando todas as informações aqui no Expresso Direto. Vamos falar agora sobre futebol. Jogando pela Copa do Nordeste, o Náutico teve um apagão até agora surreal e inexplicável. Em menos de 20 minutos do primeiro tempo, dos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Náutico já estava apanhando por 3-0. No finzinho da partida, ali nos 35 minutos de jogo, Juninho Carpina marcou o único gol do Timbu. Placar final: CSA 3, Náutico 1. O jogo foi feito lá em Maceió, na casa do CSA. Os gols do CSA foram marcados por Scalese, Giva e Giovani. Houve cartão vermelho, expulsão dos dois lados, Wellington pelo CSA e Leandro Carvalho pelo Náutico. Mas o resultado foi péssimo. Foi péssimo para o Náutico. Isso porque mostrou deficiências graves na defesa do clube, do time, do elenco do Náutico, que precisam ser revistos com extrema urgência se o Náutico quiser realmente ir para a próxima fase da Copa do Nordeste e até para disputar o Campeonato Pernambucano. Só para você ter uma ideia, o CSA está na vice-liderança do Grupo A com 11 pontos da Copa do Nordeste. O Náutico está em terceiro com 8. Um ponto à frente de times como Bahia, quarto colocado, Altos, quinto colocado, Floresta, sexto colocado e Souza, sétimo colocado. E está a 3 pontos a mais que o Botafogo da Paraíba, que é o lanterna do grupo B. O Botafogo da Paraíba tem 2 jogos a menos que o Náutico. Então, olha a situação que o Náutico está se encontrando na Copa do Nordeste, se é ou não é de se preocupar. Pelo Campeonato Pernambucano, a história já foi outra. Sport e Santa realizaram o Clássico das Multidões na Ilha do Retiro no último sábado. Houve empate, mas isso foi dentro de campo. Fora de campo, teve confusão. Dentro de campo, Sport e Santa empataram em 2-2 no jogo que aconteceu na Ilha do Retiro. A partida foi pelo Campeonato Pernambucano. O Sport abriu o placar, o Tricolor empatou e virou. No finzinho, o Leão empatou novamente. O Santa lidera a tabela, já o Sport está na 5ª posição. Nas ruas do Recife, torcedores brigaram entre si. Ao menos 2 pessoas se feriram. A polícia militar afirma que quando chegou nos locais, as confusões se encerraram e não receberam informações de feridos. Olha aí, galera, a jogo que nós fazemos pra correr no barro aí, ó, galera. Eu tô pra fuder, viu? A jogo todo terror no barro, viu?
então. Um torcedor do Santa, uma imagem que circula nas redes sociais, mostra que um torcedor do Santa Cruz teria sido espancado no meio dessa confusão. Mas até agora não há informação se ele foi socorrido, qual é o estado de saúde dele. Acho que não tem essa informação ainda para repassar para vocês. Bom, fato é que jogo emocionante tivemos nesse fim de semana. E bote emoção nisso. A final da Supercopa do Brasil, que foi realizada entre Atlético Mineiro e Flamengo. No tempo normal, 2-2 foi o placar do jogo, onde Fernandes e Hulk marcaram para o Atlético Mineiro e Gabigol e Bruno Henrique marcaram para o Flamengo. Com o empate, a partida foi para os pênaltis. E que disputa emocionante! Gol para lá, gol para cá, gol para lá, gol para cá. Ficou o placar 7-7 para os dois times. Foi a hora que era tudo ou nada. Será que faz? Será que não faz? Os dois times começaram a perder os seus pênaltis. Perdendo. Até que chegou o Hulk e marcou para o Atlético Mineiro o oitavo gol do clube na disputa de pênaltis. E na chance seguinte que o Flamengo teve para poder empatar e continuar ali com a emoção à flor da pele, o Flamengo perdeu o gol. Resultado: Atlético Mineiro campeão da Supercopa do Brasil, Flamengo derrotado o vice. E a gente volta a falar sobre as tensões internacionais envolvendo Rússia e Ucrânia. Como a gente já anunciou aqui no Expresso Direto, o presidente Vladimir Putin reconheceu regiões controladas por separatistas pró-Rússia na Ucrânia como áreas independentes. O presidente russo determinou o envio de tropas para a Ucrânia, para essas regiões, para poder proteger, segundo o governo russo, proteger estas regiões ucranianas controladas por separatistas para manter a paz nas duas regiões conhecidas como Donetsk e Luhansk, controladas por rebeldes pró-Rússia. O governo ucraniano pede para que as medidas que estão sendo tomadas pela comunidade ocidental sejam mais eficazes contra a Rússia. Os Estados Unidos já anunciaram sanções para sufocar a economia dessas duas áreas separatistas, o que afetaria a Rússia. A ONU e a União Europeia consideram que o governo de Vladimir Putin violou a soberania da Ucrânia ao fazer este tipo de anúncio, que foi feito no meio da tarde de hoje, horário de Brasília. A entrada de soldados russos não seria um passo novo, segundo uma autoridade americana. A tensão só aumenta, e isso, segundo especialistas, segundo até mesmo o Serviço de Inteligência da Casa Branca, já seria o pretexto de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia em massa, já entrando em vigor, reconhecendo essas regiões separatistas e enviando tropas para lá para manter a paz, aparentemente, o que não seria uma realidade. Fato é que a situação está ganhando cada vez mais desdobramentos preocupantes. Nesta terça-feira vamos estar de olho, vamos estar acompanhando, e novas informações você pode ter a qualquer momento aqui no Ponto Direto. Você vai ficar conosco aqui no seu Ponto da Notícia para você ficar sempre atualizado de tudo que está acontecendo. Novas informações, portanto, a qualquer instante aqui no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais. O Expresso de hoje fica por aqui, mas volta amanhã, se Deus quiser. A todos vocês, uma ótima noite.